Bem-vindo de volta. Nós vimos na primeira aula que React é estruturado em componentes. Então, a partir dessa aula, nós vamos começar a estudar componentes em React. React tem dois tipos de componentes: os componentes tipo classe e os componentes funcionais. Antigamente, para criar uma aplicação em React, utilizando todas as suas funcionalidades, nós precisávamos de ambos os componentes, classe e funcionais. Hoje em dia não é mais necessário. Nós podemos criar toda uma aplicação utilizando apenas componentes funcionais. É claro que, se quisermos, ainda podemos utilizar componentes tipo classe ou os dois. Mas componentes funcionais são mais simples do que componentes tipo classe. É mais fácil de trabalhar com componentes funcionais. Por isso, atualmente, quase todo mundo utiliza apenas componentes funcionais quando começamos um novo projeto React. Porém, como existem muitos projetos React criados antigamente, e antigamente era necessário utilizar componentes tipo classe, ainda é interessante estudarmos um pouco de componentes tipo classe. Nessa aula nós vamos estudar componentes funcionais e numa futura aula nós vamos ao menos ver como funcionam componentes tipo classe. Então, para começar, o que são componentes funcionais? São funções que retornam JSX. Isso aí deve ficar claro. Então, componentes funcionais são funções que retornam JSX. Vamos ver isso no código. Nós temos aqui o programa que escrevemos na aula passada, onde nós criamos um elemento, uma variável chamada meuElemento, que é uma expressão JSX. Então, vamos agora transformar essa variável em um componente funcional. Como? Transformando essa expressão JSX em uma função que retorna essa expressão. Então, vai ser uma função, vou escrever como uma função arrow, abre e fecha parênteses, seta gorda, abre e fecha chaves, e aqui dentro eu vou dar um return, e agora sim eu vou retornar tudo que está aqui. Retornei, muito bem, vou só formatar. Aqui está um componente funcional. E como é que a gente faz agora para passar esse componente funcional, por exemplo, aqui para a minha raiz para renderizar? Bom, se a gente passar apenas a variável, vamos voltar lá. Veja que ele funciona, ele não funciona, ele não é capaz de entender, mas uma forma simples de executar isso seria executar a função. Quando executar a função, vai retornar uma expressão JSX e agora sim a biblioteca é capaz de entender. Só que não é a forma usual a gente fazer isso. Nós não executamos a função, a gente coloca aqui uma expressão do tipo JSX, porém, invocando, ou melhor, declarando o nosso componente. Então, basta colocar o nome do componente, meuElemento. Vamos voltar aqui, veja que ele funciona sem problema. E é necessário, é obrigatório que nos componentes React que nós criamos, a primeira letra seja maiúscula. Se nós colocarmos a primeira letra em minúscula, viemos aqui, colocamos a primeira letra em minúsculo, não vai funcionar. Então, é obrigatório que o componente tenha a primeira letra maiúscula. Por isso que eu enfatizei que eu estava colocando ali a primeira letra maiúscula, porque eu tinha a ideia de transformar essa expressão num componente funcional. E como colocamos elementos React dentro de elementos React, nós podemos também colocar componentes funcionais dentro de componentes funcionais. Então, vamos criar aqui em cima um outro componente funcional, novamente apenas uma função, vou chamar de li, e aí eu estou colocando o primeiro L maiúsculo, para diferenciar dois componentes nativos de React, aqueles que já vêm em React, que tem letra minúscula, li igual return, e aqui eu vou retornar um componente nativo, que é um li, do tipo item da lista. Agora eu vou colocar esse componente li dentro desse outro componente meuElemento. Botar duas vezes, então nós abrimos e fechamos a tag. Tem que sempre abrir e fechar ou auto-fechar, porque em XML, sempre quando a gente abre uma tag, a gente tem que fechar a tag, pode ser separadamente, dessa forma. Isso é uma forma válida, ou a outra se a gente não precisar colocar nada dentro dela, fechar no momento que abriu. Então, vou colocar duas vezes. Vamos ver lá que ele foi renderizado. Nós temos aqui dois componentes do tipo li, que eu criei. Pode ser qualquer nome. Vou colocar aqui qualquer. Vou copiar qualquer. Colocar aqui qualquer. O nome nós que damos. Então, tem dois componentes qualquer
dentro de um componente meu elemento. E a gente vai estruturando a nossa árvore sempre componente dentro de componente, sempre seguindo aquela noção de que tem que ter apenas um pai. Lembrando, como tem que retornar uma expressão JSX válida e expressões JSX tem apenas um pai, nós tentamos retornar aqui 2UL. Vai dar erro também, porque não está retornando uma expressão JSX válida.